Literatura na contemporaneidade. Nas últimas décadas, ocorreram grandes modificações sociais e culturais em todo o mundo. A globalização da economia, a urbanização e o consumismo desenfreado são marcas da realidade contemporânea em todos os continentes. O advento de novas tecnologias de informação, em especial a internet, transformou o cotidiano de bilhões de pessoas em todo o mundo, e com isso também tivemos mudanças na literatura, como a literatura contemporânea, que é aquela que se vive atualmente. Por isso recebe esse nome, e isso revela sua principal característica. A contemporaneidade não tem mais um sentimento de busca como a modernidade, mas sim a representação da crise existencial do homem pós-moderno, sem ter um objetivo final específico. Tendências contemporâneas da poesia brasileira. A poesia contemporânea dialoga com a fragmentação do mundo, que tem se intensificado desde o século XX. A experimentalista trata da criação poética pela exploração dos sons, de elementos visuais e de neologismos, investigando ao máximo a relação poesia-palavra. Já a produção mais lírica busca problematizar a condição do sujeito na sociedade contemporânea, focalizando os conflitos de quem vive em um mundo ao mesmo tempo globalizado e fragmentado, em constante comunicação virtual, mas marcado pelo isolamento. Nessa tendência, algumas temáticas são recorrentes: a violência, a discriminação, o erotismo, a solidão, a fragilidade do sujeito e a vida nos grandes contextos urbanos, por exemplo. Tendências contemporâneas da poesia portuguesa. A poesia, assim como toda a arte contemporânea portuguesa, foi profundamente marcada pela Revolução dos Cravos em 1974 e pela revisão de valores que se seguiu a ela. As heranças das guerras coloniais foram desde então revistas sobre uma perspectiva crítica, capaz de problematizar os rumos recentes da história portuguesa. Tendências contemporâneas da poesia africana de língua portuguesa. Nesse cenário, a produção mais significativa dos poetas africanos expressa uma profunda consciência histórica, pautada tanto pela percepção das crises diversas em que os países estão mergulhados, como pela sugestão da possibilidade de superá-las. Angola. Em Angola, escritores como Antônio Jacinto e Virato da Cruz, que já nos anos 1940 escreviam poemas sintonizados com as tensões estruturantes da realidade angolana, apresentam-se como pioneiros de uma produção poética nacional. Na esteira de seu trabalho, os novos poetas escrevem textos que, muitas vezes, são marcados pela melancolia. Esse sentimento emerge como uma espécie de contraponto à euforia revolucionária que esteve presente no horizonte dos poetas mais antigos que se engajaram na luta pela libertação angolana. Antônio Jacinto Amaral Martins foi um político, escritor e poeta angolano. Ele nasceu na capital da Angola, Luanda, no dia 28 de setembro de 1924 e faleceu no dia 23 de junho de 1991, em Lisboa, Portugal. É considerado por muitos um dos maiores escritores angolanos. São ainda celebres os seus poemas: O Grande Desafio, Poema de Alienação, Carta do Contratado e entre outros. Moçambique. Em Moçambique, a produção poética ganha relevo com as obras de Rui Knopf, Noêmia de Souza e José Craveirinha. Este último, sem dúvidas, é um dos poetas mais significativos não só de seu país, mas de todo o universo da língua portuguesa. Os poemas de Craveirinha, que promovem o cruzamento da escrita com as sonoridades próprias da língua falada pelo povo moçambicano, expressam a mistura de crenças e valores africanos e europeus, dando relevo ainda à opressão e à exploração que ocorre em Moçambique e também em outras partes do mundo.